celeiros deles, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, quero louvar a Deus pela vida de cada um que está aqui essa noite. E queria convidar você para colocar-se de pé, para nós fazermos, começou a melhorar, para nós fazermos uma oração. Amém? Curve sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, meu Deus, a Tua palavra será explanada. Não é minha palavra, não é a palavra de ninguém a não ser a Tua. Movimenta, Senhor, a Tua palavra sobre o mundo espiritual agora. Senhor, tira agora em nome de Jesus todas as aves que vêm e roubam a palavra no coração dos Teus filhos. Mas que essa palavra hoje surta efeitos e que ela transborde em frutos em nossas vidas, em nome de Jesus. Podemos assentar, meus irmãos. Antes de poder ministrar, eu quero aqui louvar a Deus pela vida dos coordenadores deste seminário, pastor Vanderlei, evangelista Raquel, Jefferson, do Provinde, está representando o Provinde, o Lúcio, com a turma dos casais, acho que só, né? Só nós mesmos. Que Deus possa abençoar as vossas vidas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Você que trouxe a Bíblia, hoje vamos deixá-la, vamos fazer mais um uso dela, para que possamos embasar o assunto que será tratado essa noite. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Diz assim, nessa versão aqui do telão: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Eu vou ler na minha versão aqui, Pela fé entendemos que os mundos, essa palavra universo aí é mundos, mundos no plural. Pela fé entendemos que os mundos foram criados de maneira que aquilo que vemos não foi feito do que é aparente. O escritor aos Hebreus fala sobre a criação de mundos. O mundo, quando retratado sobre esse texto, traz a ideia do mundo físico, o mundo espiritual, mas há um mundo chamado de mundo particular. Este mundo é um mundo onde cada um de nós possuímos as nossas particularidades. Esse mundo ele é formado por nossas experiências de vida, os exemplos expostos a nós pelos nossos pais, como também os preceitos das religiões a qual cremos e a seguimos. Cada um de nós tem esse mundo particular. Então, o texto diz que pela fé os mundos foram criados, mundo espiritual, mundo particular e mundo
espiritual do mal. Como que este mundo espiritual do mal existe e passa a existir? Nada mais é do que uma rebelião que Lúcifer fez ao mundo espiritual criado por Deus. Deus estabeleceu o mundo criado por Ele para as suas criaturas espirituais, e havia uma única ordem no céu: a vontade de Deus. Abra comigo sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Se você não tiver trazido a Bíblia, acredito que será projetado aqui. Ezequiel capítulo 28, versículo de número 13. Só há 2 textos na Bíblia que vai falar sobre Lúcifer no seu momento com Deus e na sua criação, e no momento em que ele está em seu estado perfeito em Deus. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 diz assim: você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jasper, safira, carbúnculo e a esmeralda. Os teus engates e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Aí o versículo 14 vai dizer quem é Lúcifer. Você era um querubim ungido. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos teus caminhos desde o dia que foi criado. O momento onde há a interrupção e a rebelião com esse reino de Deus, até que se achou iniquidade em você. E na multiplicação dos seus comércios se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei para fora do monte de Deus, e o expulsei do meio das pedras brilhantes. Queridos, esse texto de Ezequiel 28:13 mostra o ato de rebelião de Lúcifer contra Deus. Observa que o texto diz que ele era querubim ungido. No escalonamento espiritual, querubim é uma das mais altas patentes antes de chegar à Trindade. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 em diante, vai falar sobre a proximidade que ele tinha com Cristo e com Deus. Tanto é que ele mesmo diz em sua própria voz que ele estabelecerá a sua congregação ao norte e colocará o seu trono acima das estrelas. Ali é uma palavra profética para referir-se à criação de Deus. Ou seja, me colocarei acima da tua criação. Então, fica claro que houve uma rebelião espiritual, um desligamento das ordens e da ordenança de Deus. Esse desligamento faz com que ele seja expulso do céu, do mundo criado por Deus, lançado para o abismo. E nesse momento em que ele lança, lembra do texto de Ezequiel 28, que ele tinha uma multiplicação do seu comércio? Ou seja, ele fazia barganhas com os anjos e dizia: chega-se a mim porque eu vou te dar uma posição especial no meu reino, no meu projeto. Ou seja, na multiplicação do seu comércio, ele conseguiu ganhar o coração desses anjos, e todos eles estão agora expulsos desse reino de Deus, mas não deixam de ser criaturas espirituais. Mesmo expulsos e fora desse domínio de Deus, no ambiente espiritual, eles não deixam de ser seres espirituais. E aqui é que começa ao nosso entendimento da realidade do mundo espiritual.
Porque se somos seres criados por Deus, e Paulo vai dizer que nós não andamos pela nossa vista, mas andamos por fé. Paulo também diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são espirituais em Deus. Cabe nós a entendermos que somos então esses seres espirituais, criados por Deus desde o Éden, onde o sopro de Deus, das narinas de Deus entra em nós. O que há de Deus, da vida de Deus, em contato com a matéria criada por Deus, cria uma conexão do corpo com o espírito e gera alma, pois somos tricotômicos. Criando a alma é aonde fica a sede dos nossos pensamentos, das nossas sensibilidades, das nossas experiências. Mas não deixamos de ser seres espirituais. Mesmo que nós não queiramos aceitar a realidade deste mundo espiritual, continuemos sendo seres espirituais. Mesmo que forcemos a nossa vista a não acreditar no que está exposto, continuamos sendo. Porque o homem que é espiritual discerne as coisas que são do alto, mas o homem que não é espiritual não consegue compreender. E é por isso que precisamos estar ligados no sentido espiritual. Quando eu falo espiritual, eu não estou dizendo que você tem que ver demônios, que você tem que ver anjos, que você tem que falar com anjos. Não, não é isso. É você se atentar que as leis espirituais regem as leis naturais. Não adianta você entender ou achar que a nossa lei natural, que o homem coloca no Palácio do Planalto, que é feito no Congresso, é simplesmente um ato legislativo. Há uma lei espiritual regendo, sabe-se lá a quem foi o relator dessa lei foi direcionado. Será que ele foi induzido por Deus ou será que ele foi induzido por outra coisa? Porque a Bíblia diz que ou estamos em Deus ou não estamos. Não existe, isso aqui eu quero que você grave na sua memória, não existe ponto de neutralidade na nossa vida. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você é direcionado por Deus, ou você não está sendo direcionado por Deus. Quando Paulo diz que há uma luta entre o Espírito para que venha ter o domínio de nós, para produzirmos o nosso fruto, Paulo vai dizer o seguinte: eles limitam contra si para que entreguemos a nossa vontade a alguém. Pastor, o senhor está dizendo que nós, seres humanos, temos em nós a capacidade de discernir e sensibilizar pelo mundo espiritual? Sim. Hebreus 11, versículo 3, que lemos a parte B, diz: porque foram criados de maneira que aquilo que estamos vendo, ou seja, o nosso mundo físico palpável, ele não foi criado pelo que vemos. Gente, isso é tão importante o entendimento, que precisa você entender que há coisas que acontecem em nossa vida que não são meras coincidências. Nós temos o hábito de relativizar demais. Não, coisa, sorte, coisa boba. A Bíblia diz que quando os seus filhos dormem, os anjos do Senhor estão trabalhando, como também os anjos do diabo estão em ação contínua. Então fica claro que há a realidade desse mundo espiritual. Só que tem uma coisa, como eu disse, as leis espirituais regem as leis naturais. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 22.
Vou te provar na Bíblia que as leis espirituais, elas regem as leis naturais, físicas do nosso mundo. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Minha versão diz lago. Assim, entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Ora, Jesus era humano, tinha sua parte humana, cansado de uma exposição árdua durante o dia da palavra, do sermão. E o texto diz: logo, porém, veio sobre o mar. Essa palavra mar aqui, irmão, coloca lago no lugar, viu? Senão você não vai entender. Lago. Uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Quem aqui já pescou aqui? Levanta a mão aí. Quem nunca pescou, mas foi num lago aqui? Todo mundo. Te pergunto aqui, qual foi o lago? O texto lá no original grego é lago. Qual foi o lago que você viu tempestade ao ponto de naufragar um barco? Jesus está direcionando os seus discípulos a um determinado lugar. Naquele lugar, Jesus fará uma libertação a um homem que está possesso de demônios. Mas o mundo espiritual já sabia e começa a se movimentar. As leis espirituais, regendo as leis naturais, movimentar-se no mundo natural para que Jesus com seus discípulos não chegue naquele lugar. O texto vai dizer: e chegando-se Jesus aos seus discípulos, o despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, irmão, pega essa chave em nome de Jesus. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e ficou bem calmo. Como é que está ali? E se fez bonança. E tudo ficou bem calmo. Por que que Jesus repreende o vento? Por que que Jesus manda as águas se acalmarem? Se não é uma coisa natural do ciclo. Porque Jesus sabia que o mundo espiritual estava se movimentando para que ele não chegasse no lugar do seu objetivo. A ordem de repreensão ali não é para o vento físico, mas para o mundo espiritual que movimentava aquilo. Sabe aquele dia que você acorda, que você acha que a sua vida não dá, nada vai dar certo? Aquele dia pesado, difícil. Tudo que você faz naquele dia parece que dá errado. Aí tem gente supersticiosa: não, é porque eu acordei com o pé esquerdo, eu fiz isso, eu não coloquei minha roupa da sorte. Não, queridão. O mundo espiritual se movimenta. Você quer ver o tanto que você é sensível e não percebe sobre o mundo espiritual? Você já foi na casa de alguém que você teve o desejo grande de continuar na presença daquela pessoa? O senhor, que é um homem que visita muito, pastor, o senhor já deve ter tido essas experiências. Você fala assim: não, eu poderia voltar aqui de novo. Mas você também já foi na casa de alguém ou na presença de alguma pessoa, Vitor Sena, que você tem um desejo tão grande de se repelir daquela pessoa e ir para longe? E você fala: meu espírito não bateu com o espírito dela. É ou não é, irmão? A gente relativiza. Melhor traduzindo, meu santo não bateu.
Quem sabe Jesus olhando e falando: ô meu filho, estou tentando aí te dar uma... Então o mundo espiritual, as leis espirituais são regidas pelas leis naturais. Aliás, as leis espirituais regem as leis naturais. Assim como lemos em Hebreus 11:3, parte B, que as coisas que vemos, elas foram criadas não a partir do que vemos. Agora, abre aí, irmão, em nome de Jesus. Eu quero que você abra na sua Bíblia, eu vou ler com você. Se você trouxe Bíblia, pode ser no celular também. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 15. Para você ver o tanto que o mundo espiritual ele é real. Perdão, irmão, é segundo livro de Reis, capítulo 6, 15. Enquanto você procura, quero te dar um plano de fundo sobre esse evento que estava acontecendo aí. Havia um rei poderoso da Síria, e ele fazia emboscadas sempre para o povo de Israel e o rei de Israel. Toda vez Deus falava com o profeta, e o profeta ia no rei e falava: olha, rei, não vai por esse lado, porque há uma emboscada para ti. E sempre várias emboscadas sendo frustradas, até que o rei perguntou e falou assim: o que está acontecendo? Tem alguém do nosso meio aí que está delatando as nossas estratégias? E então os servos do rei, todos apavorados, começam a dizer: não, Senhor, há um homem lá em Israel que o Senhor tem que ver. Tudo quanto o Senhor fala dentro do seu quarto, ele sabe. Primeiro livro do Reis, capítulo 6, 15. O servo do homem de Deus se levantou bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Estamos falando aqui da cidade onde Eliseu estava residindo, junto com o seu moço, que levantou bem cedo, certamente para fazer algum dos seus afazeres para Eliseu. E o rei havia sitiado todo o exército mandado para uma cidade para pegar um homem. Ele não havia ido para aquela cidade para saquear a cidade. Ele estava indo ali, Otávio, para pegar um homem, um exército, um homem. E o texto diz: o servo: ai, meu senhor, o que faremos? E ele, quem? Eliseu respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Quem sabe esse homem disse assim: não bate. Como assim os que estão conosco é maior? Só tem nós três aqui. E Eliseu então orou a Deus e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. E se abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo, e ao redor de Eliseu. O que eu quero dizer com isso? A realidade do mundo natural nem sempre é a mesma realidade do mundo espiritual. Quem sabe na realidade do mundo natural, para você não tem mais jeito, não dá certo, não vai acontecer. Mas na realidade do mundo espiritual, não pode ser a mesma coisa. É por isso, queridão, que temos que estar conectados no mundo espiritual. Porque você vai ter discernimento se o que está acontecendo realmente é a realidade imposta por Deus. Mais é o que estão conosco do que estão com eles. Isso aqui é uma chave para o Provinde. Mais é o que está com você nas madrugadas quando você sai para distribuir sopa do que os que estão com eles.
Uma chave para os casais, mais é o que está com você no seu relacionamento com Deus, no seu casamento, do que aqueles que estão contra aquilo que Deus fez na sua vida. Mas é os que estão com você pela manhã, às 6 da manhã, ao vir à igreja para orar, do que aqueles que estão contra o seu dia que vai acontecer. Então é claro, é nítido que o mundo espiritual é real. É nítido que a realidade do mundo espiritual nem sempre se diz na realidade do mundo natural. Entendendo isso, querido, eu quero passar para uma coisa bem mais, eu acredito que bem mais interessante àqueles que esperam sobre o que viram. O mundo espiritual, ele é extremamente organizado. Irmão, agora presta atenção. O mundo espiritual, ele é extremamente organizado. Jesus, no capítulo 11 de Lucas, versículo 17, diz: mas sabendo que os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E também Satanás estar dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? E quando eu falo aqui mundo espiritual, não estou falando só do mundo espiritual do mal, que é organizado e extremamente meticuloso, não. O céu também é. Sabe quem é bagunçado? É nós. A igreja antigamente ela era muito unida. Em 300 anos depois de Cristo, coisa maravilhosa. Diante da perseguição dos impérios, diante dos esfolamentos vivos, diante dos shows colocados sobre os grandes auditórios, a igreja continuava firme e perseverante. Em 312, 315 mais ou menos, vem um imperador, faz um concílio e começa a estabelecer relíquias, santos, mártires. Começa a haver uma divisão de pensamentos na igreja. Cada um vai partindo para um ponto, para um lado. E chegando para os dias de hoje, somos tão divididos que graças a Deus eu acredito que aqui não tem, mas se tiver vai ser repreendido. Um exemplo, se o pastor Vitor Hugo falar uma coisa que não agrada, amanhã vou abrir uma igreja para mim. Ele não entende o que Deus tem comigo. É assim ou não é? Esse mundo ele é extremamente meticuloso na sua organização. Efésios capítulo 6, versículo 12. E atormente. Ele disse isto, porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, sai deste homem. Então Jesus o perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião, porque é o meu nome, porque somos muito. E pediu-lhe, ao verso 10, aonde prova sobre demônios que querem ficar nas regiões estratégicas geográficas. E pediu-lhe com muita insistência que não lhe mandasse para fora. Para fora de onde, irmão? Está aqui? Em umas versões vai estar país, em outras províncias. O que um ser espiritual se preocupa em não sair daquela província onde ele está? É porque a função a qual ele tem é de estabelecer a violência naquele lugar. E se ele sair dali, ele está fora da sua função. Se então há esse espírito que está sobre nações, sobre esses espíritos que estão sobre nações estão subordinados os espíritos que estão sobre pessoas, influenciando, dando diretrizes políticas, dando diretrizes de administração, dando diretrizes de sentenças, influenciando gerações. Há também esses dominadores deste mundo que estão agindo com violência bruta em lugares.
Você já observou e já viu que de vez em quando há uma onda de violência localizada em alguns lugares? Vamos lá. Paulo fala de mais uma outra categoria: forças espirituais do mal. Pornéria, pneumatos, pornéria. Forças espirituais do mal. Irmão, em suma, essas forças do mal aqui são os demônios que se apossam das pessoas, e em outras ela potencializa a natureza da carne. Vamos pegar aqui para você entender. Agora de baixo para cima. Demônios pequenos que estão sobre as pessoas de forma possessa ou induzindo. Sobre, acima deles, espíritos que agem em violência sobre determinados bairros e cidades. Acima deles, espíritos que influenciam homens e mulheres que têm o poder de determinar diretrizes e direções para muitas pessoas. Acima deles, espíritos que governam sobre nações. Pastor, o senhor está falando isso tudo para quê? Para que você entenda como é que é a estrutura deste mundo espiritual que é organizada. Agora é onde vem a ideia de como esses espíritos agem nas pessoas. Se nós entendemos que há esse ser espiritual da potestade, aos dominadores do mundo, aos que estão sobre as forças espirituais do mal, que são esses que mais comumente vemos, agora então nós conseguimos compreender de fato de como é que esses espíritos agem nas pessoas. E aqui está uma coisa. Mateus capítulo 12, versículo 43. Abre aí, por favor, pode colocar aqui no telão. Mateus capítulo 12, versículo 43. E quando um espírito imundo tem saído do homem, essa palavra saído aqui é exessomai, é expelido mesmo, saído, mandado embora. O que acontece? Anda por lugares áridos, buscando repouso. A palavra repouso aqui é estar em tranquilidade na sua ação primária de fazer. E não encontra, porque não está no lugar onde estava, então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando-a, acha desocupada. Irmão, a casa está desocupada, mas ela está o quê? Varrida e adornada. Põe 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. O que Jesus está trabalhando sobre esse texto para os homens, dizendo a eles: olha, eu expulso os demônios, só que esses demônios saem, a casa fica vazia, coloca-se em ordem, os pensamentos é colocado em ordem, as coisas são ajustadas, mas essa casa precisa ser cheia. Essa casa não sendo cheia, expulsando esse demônio, ele vai circular por lugares áridos e voltando para casa, fala: não achei repouso, vou voltar para a minha casa. Voltando para lá, encontrando-a vazia, ele entra novamente. E entrando ele novamente, o estado dessa pessoa é pior do que o seu primeiro estado. Ou seja, as suas ações são piores do que essas. Sabe o que isso acontece? Onde muitas das pessoas vão lá, expulsa o demônio, e parece que nunca a pessoa é liberta. Aí as pessoas perguntam: parece que Jesus não tem poder? Não é Jesus que tem poder. Precisa ser expulso, mas a casa precisa ser cheia. Se a casa não for cheia, não adianta, está vazia. É assim que o diabo age nas pessoas. Pastor, o senhor está dizendo que então os demônios tomam de possessão as pessoas? As que não são lavadas e remidas no sangue do Senhor Jesus são possessas de fato, possessas. E nós que somos crentes? Aí é que o negócio pega.
Então nós podemos ser possessos? Não, irmão. Pior. Nós somos induzidos. Ah, pastor, não acredito nisso. Quer ver? Abre sua Bíblia aí. Mateus capítulo 4, versículo 1. Vamos falar de um homem sem muita moral na Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 1. Quem é esse homem? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser o quê, irmão? Tentado pelo diabo. Quem é esse homem que foi para o deserto? Jesus. E tendo... presta atenção na indução aqui do diabo agora. Ele não poderia se apossar de Jesus, então ele vai fazer o quê? Induzi-lo ao erro. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso, teve fome. Momento oportuno aonde aparece ele. E chegando-se ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Estou falando de Jesus, hein? Não estou falando da irmã do círculo de oração, não estou falando do pastor que derruba multidões, não estou falando do homem que ora demais, estou falando de Jesus. O diabo foi para induzi-lo. Observando o momento oportuno da humanidade de Cristo, tendo fome, ele aparece e diz: tu não és o Filho de Deus? Por que tu não transforma essas pedras em pães? Pastor, o senhor está dizendo que o diabo age dessa maneira? Aqui é onde entra o mundo particular. Lembra que eu falei que o mundo espiritual, mundo particular e mundo espiritual do mal? Esse mundo particular seu, das suas experiências, dos seus relacionamentos, dos seus aprendizados, é neste mundo que você aprende tudo, interpreta e externa no mundo de fora. A sua interpretação do que está fora depende do que está dentro do seu mundo particular. E é aqui que ele começa a agir. Aí ele age no camarada que é crente demais. O cara vem 6 horas da manhã na igreja, o cara dizima, o cara ora, o cara prega, o cara faz tudo. Aí ele fala o seguinte: vou induzir ele a um erro. Vou usar as experiências da vida dele, o que aconteceu na vida dele ao erro. Quer ver um exemplo? Pessoas que passaram por suas experiências, que a maioria é adulto, pessoas que passaram por experiências de violência sexual, têm a sua identidade e a sua visão de mundo deturpada, e o diabo coloca na sua mente: é isso aí, o amor é essa forma, é isso que você tem que fazer. O diabo induz as pessoas ao erro, e é por isso que Paulo vai dizer o seguinte: olha, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas para que você faça isso, você tem que se achegar a Deus, para que você resista ao diabo. O diabo está em constante induzimento das pessoas. É por isso que Paulo, abre aí de novo, Efésios 6,12. É por isso que Paulo começa dizendo para os seus leitores lá na cidade de Éfeso. Efésios capítulo 6, versículo 12, onde ele diz o seguinte assim, ó: irmãos, vocês prestem atenção na vida que vocês estão vivendo, e que, Efésios 6,12, e que tudo que vocês estão passando, que vocês não caiam no erro. Como que vocês não vão cair no erro? Atentando que a vossa luta... Tá aí, não, vou abrir aqui. Que a vossa luta não é contra o quê? Contra a carne. Olha lá, ó. Porque não temos que lutar contra a carne. Se você ler os versículos anteriores, Paulo vai estar dizendo sobre a exerção do amor, sobre o perdão, sobre uma só fé, a unidade. Havia uma treta rolando ali dentro de Éfeso. E ele vai dizer o seguinte: irmãos, entenda uma coisa, porque a nossa luta não é contra a carne. Carne aqui, queridão, ele está falando é do homem, da pessoa humana.
Às vezes nós, no nosso momento ali que estamos sofrendo induções espirituais, às vezes nós temos a tendência de achar que a pessoa que está ao nosso redor é o culpado de tudo. Você não sabe o que fizeram comigo. Fizeram? Não. E será que ela não foi induzida? Ou posteriormente ela não foi induzida para fazer isso com você? Para que você acreditasse que é a pessoa que fez isso com você. E aqui, irmão, depois entra numa questão de portas abertas e que falta de perdão. Ixi, misericórdia. Ou seja, Paulo está dizendo, não é contra a carne e nem contra o sangue. Sangue por quê, pastor? Porque as pessoas naturalmente têm a tendência de achar que pode resolver as coisas derramando sangue. Quer ver o tanto que nós somos perversos? Antigamente, o que eram feito para divertir o povo? Pegavam homens, pegavam mulheres do ministério, da palavra, do louvor, da liderança da igreja, levavam para aqueles grandes palcos, soltavam leões, soltavam gladiadores, soltavam ursos, e a plateia vibrava com o derramamento de sangue deles. Pastor, mas isso é antigamente, o que é isso? Vou te dar um exemplo que é fenomenal para mostrar o tanto que nós somos potencialmente levados ao mal. Tem um negócio que foi classificado como esporte. Eu não estou aqui para discutir se é esporte ou se não é. Tem um negócio que foi classificado como esporte. E tem gente, eu estou falando isso porque eu, William, já levantei de madrugada para assistir uma coisinha chamada MMA. Nossa, mas o cara deu sim, ó, derramou sim. E é isso aí mesmo, tem que representar o Brasil. Irmão, a gente vibra. Está vendo o tanto que está dentro de nós o negócio? E Paulo dizendo, não é o derramamento do sangue, não é a carne. Vocês têm que entender que tudo está ligado ao mundo espiritual e as pessoas estão agindo. Enquanto a gente achar que tudo o que acontece é por causa da pessoa, o diabo continua fazendo e executando. A Deus dará de toda forma. Então o cara vem para a igreja e fala assim, estão me perseguindo, estão falando mal de mim, estão fazendo isso, estão arrebentando com a minha vida, eu vou pegar ela assim, vou comer. E tem gente que começa a orar, irmão. Deus, faz assim, Senhor, mata mesmo. E Deus olhando, meu Deus, será que a pessoa não está entendendo que a outra também está num engano? É apenas um veículo de ação do demônio. Pastor, o senhor tem certeza? Pedro, o homem que revelou a palavra de Deus, Jesus chegando e disse assim, Pedro, o que estão dizendo aí que eu sou? Sim, uns dizem que tu é Cristo, outros dizem que tu é o Messias, e vocês dizem o quê? Aí Pedro, Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala, Pedro, quem falou em tua boca não foi tu, mas foi o Pai que te revelou. Nossa, pastor, que glória! Aí de repente Jesus pega e fala para eles, vamos então embora para a nossa missão, que é a cruz. Senhor, vamos ficar aqui, eu armo uma tenda, os discípulos vão ficar aqui. Jesus olha para Pedro, o que acabou de ser revelado por Deus, o mesmo que acabou, Teles, de dizer, ser do boca de Deus, para trás de mim, Satanás, que tu me serve de pedra de tropeço. Você está vendo a nossa capacidade de variar de mundo? Ou, meu querido, você está sendo induzido pelo mundo espiritual, pelo Espírito Santo, ou você está sendo induzido pelo bichão mesmo. Não tem desculpa, não tem meio termo, não tem, pastor, o senhor não tem. Estão fazendo isso comigo. Faça uma análise, dá uma olhadinha, ou observa no mundo espiritual as ações, as pessoas. Vou liberar um negócio para você aqui, só para você ficar curioso, e um dia a pastora receba aí, viu? E a evangelista Raquel possa fazer para vocês.
Lembra que eu falei que os demônios agem por possessão ou por induções? Existe também uma ação de demônios. Isso aqui é um negócio mais avançado dentro desse assunto de mundo espiritual, irmão. Isso aqui é para outra hora. Eu vou dar só um relapso aqui para você ver o tanto que o negócio é forte. Há ações de demônios também por portas abertas. Abre aí para mim, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 7. E se você puder escrever, não é pecado escrever na Bíblia não, viu? Escreve debaixo da palavra que nós vamos ver. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Deixa eu ler na minha aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo de número 7. 28, 7. Saul está atormentado, sem uma direção de Deus. Deus não fala com Saul. Samuel já estava morto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que é oriundo do espiritismo? Tem? Tem não? Saul estava atormentado, precisando de uma direção de Deus. Então agora Saul faz o quê? Saul diz o seguinte: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. E os servos responderam: há uma mulher em Endor, que é médium. Só essa palavra médium. Coloca debaixo dessa palavra médio aí, se você tiver um lápis, uma caneta para escrever. Coloca orbe. E na frente de orbe coloca espíritos familiares. Essa é a tradução da palavra hebraica para orbe. Portas abertas, lembra que eu falei? Isso é uma coisa bem avançada, isso é para depois, mas é só para você ver como é que o mundo espiritual age. Espíritos familiares. O que são espíritos familiares, pastor? Pastor, eu tenho uma parente que foi no espiritismo, na mesa branca, e encarnou na pessoa e começou a falar coisas que só essa mulher sabia. E aí? Irmão, há no mundo espiritual um espírito que ele acompanha famílias de gerações. O senhor está falando sobre maldição hereditária? Não, estou falando de um espírito que acompanha famílias. Ele age, vou dar um exemplo. Ele age na vida do homem, da casa para cair no adultério. O homem cai. Esse espírito vai na próxima geração, que é o dos seus filhos, e vai tentá-lo a ir para o adultério. Um exemplo, no adultério tem outras coisas, tem doenças. E vai tentá-lo a ir para lá. Esses espíritos enganadores, espíritos familiares, eles têm a capacidade de imitar a voz daquela pessoa ente querida que a pessoa morreu. Ele sabe de história que só o vô daquela pessoa sabia. Por quê? Porque ele estava lá acompanhando. Ele consegue transcrever a letra daquela pessoa, porque ele está 24 horas observando cada passo dela. Espíritos familiares, portas abertas. Há espíritos familiares que eles agem em doenças. Há espíritos familiares que levam para o suicídio, depressão. Você já viu que tem famílias que começam a entrar num processo de depressão e o filho vai entrando também, depois o neto e as outras pessoas vão indo embora naquele mesmo ramo. Há pessoas que não têm diagnóstico biológico, genético de morrer de câncer e de repente do nada cá aparece um câncer e vai embora e o câncer é no mesmo local. Pois é, isso é só para você ficar ligado que o mundo espiritual não é brincadeira. Pastor, o senhor está me assustando. Irmão, só que tudo que o diabo faz só dura um momento de tempo. Quando ele está tentando a Jesus, ele mostra todos os reinos para Jesus e diz: se tu se prostrares e adorares, eu te darei todos esses reinos da terra. E o texto lá diz: num momento de tempo. Só dura um momento de tempo, porque ele vem cobrar a conta.
Pastor, o senhor está super relativizando o diabo. O senhor está dando muita força ao diabo. Aqui e agora é que você precisa entender aonde você está entrando, aonde você está batalhando, o que você está fazendo, a loucura que você fez de vir para Deus. Aí, meu irmão, você precisa entender isso. Por quê? Porque você vai aprender agora quais são as armas que você tem disponíveis. Porque você está numa guerra. Você não está aqui de brincadeira. Jonathan, você não está de brincadeira quando você está sobre a liderança de muitos adolescentes. Pastor Vitor Hugo, os pastores da igreja, os líderes de departamento não estão de brincadeira. Cada ação feita gera uma reação no mundo espiritual. E eu vou te dar uma chave hoje em nome de Jesus. O diabo, o mundo espiritual, ele se alimenta de palavras. Como assim, pastor? É como se o diabo, os espíritos estivessem ali. Espíritos familiares, espíritos da maldade, esperando você lançar uma palavra. É por isso que ele foi em Jó. Para fazer o quê? Jó murmurar. Lembra da história de Jó, irmão? Lembra não? Vamos fazer uma recapitulação rapidinha sobre o mundo espiritual na vida de Jó. Jó tem filhos, riquezas, mulher, amigos. De repente, do nada, chega um servo. Do nada, chega um servo e diz: Jó, eu estava lá nos teus campos, veio um fogo do céu, matou tudo, só eu escapei. O texto diz que enquanto Jó fala, o servo de Jó falava, chegava outro e dizia: Jó, eu estava lá na casa onde estavam todos os teus filhos reunidos. Veio o quê? Um vento bateu nos 4 cantos da casa, as paredes caíram, mataram todos os teus filhos. Só eu escapei para vir te dar a notícia. Uma análise exegética desse texto vai mostrar que essas pessoas que chegam até Jó não são pessoas comuns, viu? Só para você pegar o mistério. E qual é a intenção de tudo isso na vida de Jó? Para que ele murmure. Para que ele murmure. Por quê? Porque se murmurar, se você lançar uma palavra no mundo espiritual, irmão, o diabo pega, os espíritos pegam. Mas se você também lançar uma palavra profética do lado de Deus, os anjos pegam essa palavra e falam: vamos lá. Ah, menino, tu é muito danado, tu é muito bom de peia. Oh, Jesus. Você não presta, você não faz isso, você não faz aquilo. E o diabo, vou trabalhar no mundo particular dele quando ele crescer. Você não presta, seu pai disse que você não presta. Adolescentes em crise de identidade. Aquele negócio que tu viu, aquela experiência lá. Pois é. Será que tu não é daqui não, desse lado? Olha aí, besta, olha aí. O influência que é a tua referência. E o influência lá, e o espírituzão em cima do influência dizendo: vai lá, manda, porque estão lá e eu tô com o meu outro lá para poder pegar. Vai lá, faz isso. Irmão, o negócio não é brincadeira não, é sério. Tá, mas bora lá. Pastor, quais são as palavras, quais são as armas que temos então disponíveis para podermos entrar nessa guerra? Se o negócio é tão organizado, se ele tem todas essas divisões, age dessa maneira, eu vou te dar uma palavra. É por isso que eu falei que o mundo espiritual se alimenta de palavra. Qual é a palavra? Efésios capítulo 6, versículo 17. Tem um microfone embaixo? Tem? Para alguém? Eu quero que alguém leia o outro texto. Efésios capítulo 6, versículo 17. Por que eu estou fazendo isso aqui? A senhora vai ler? O pastor Hernandes, alguém? Leia bem Efésios capítulo 6, versículo 17. Leia aí, Lúcio. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é isso, voz de locutor, hein, irmão? Paulo está dizendo, ele dá uma relação primeiro do que? Da classificação dos espíritos. Depois Paulo vai falar o seguinte: vocês têm que se revestir de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E ele termina a relação da armadura dizendo o seguinte: tem a última pecinha da armadura, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Aí ele diz: sabe o que é essa espada, meu amigo? Que é uma arma
A palavra de Deus. Palavra aqui em grego é rema. O que é rema? Rema é a porção da palavra que dominamos. Como assim, pastor? Que porção de palavra que eu domino? A Bíblia fala, perdoai, e eu vou lá e perdoo. Estou dominando essa palavra. A Bíblia fala, ora pelos teus inimigos, pelos teus maldizentes, e eu estou lá perdoando, orando e abençoando. A Bíblia fala, seja dizimista, seja ofertante, e eu estou lá, dizimando e ofertando. Eu estou dominando essa palavra. Irmão, vou repetir aqui, parece que você não entendeu. A primeira arma da sua vida, da sua guerra é domínio da palavra de Deus. É por isso que o povo, e Deus vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Aquele conhecimento ali não era de sabedoria da letra da lei, porque eles eram, na sua própria cultura, é nítido a leitura do Antigo Testamento, do Pentateuco. A criança sabia de cor, mas ali é prática da palavra. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pastor, não estou convencido de que a palavra é arma. Capítulo 4 de Mateus, versículo de número 1. Você vai ver que essa palavra, ela é a arma da guerra. Capítulo 4, versículo 1. Seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, se aproximando dele, disse, você não é filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, o quê? Tá o quê, irmão? Tá o quê? Tá na palavra. Jesus está ali dizendo, a minha arma é a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus sabia, e Jesus está ensinando. A nossa primeira arma é a palavra. É por isso que a Bíblia diz, de tudo o que tu deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a vida. E outra, a tua palavra que sai, ela diz o que o teu coração está cheio. Vamos lá. Qual outra arma, pastor, então eu tenho para que eu venha vencer essa guerra contra o diabo? Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz, por isto também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe o nome, que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aonde, querido? Irmão, vamos cá, vem aqui comigo. Para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Aonde? Aonde que o diabo age? Troca essa palavra céu aqui por regiões celestiais. Acho que você vai pegar melhor. O texto está dizendo, o nome de Jesus, todo o joelho se dobrará nas regiões celestiais. E aonde mais? Na terra. E aonde mais? Debaixo da terra. Para não sobrar lugar nenhum aonde o diabo diga, aqui eu domino. Não, enquanto chegar o nome de Jesus, ali tem domínio de Cristo. Jesus, aonde ele chegava, mesmo que ele não fazia nada, ele mudava a circunstância do lugar, porque Jesus chegava no meio do caminho, estava vindo a morte, o diabo trazendo a morte, ceifando pelo resultado do pecado, Jesus em caminho à morte. Jesus não pode passar por aquele homem sem que ele viva, porque ele é a expressão máxima do reino de Deus. Vai Jesus andando e de repente para o esquife, toca no defunto, o defunto levanta e vai embora. Jesus certa vez está pregando a umas pessoas, uma aglomeração de pessoas, e chega uma pessoa que a Bíblia diz que um espírito estava sobre as suas costas, fazendo com que ela ficasse curva durante muito tempo. E Jesus, vendo aquilo, falou o seguinte: está liberta. O nome de Jesus, ele tem o poder de mudar a circunstância espiritual. O
problema é que nós não temos a noção exata do tamanho do poder de Deus. E aí às vezes nós perecemos. É por isso que ele diz: o meu nome está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Para terminar, em nome de Jesus que vamos orar. Qual a outra arma, pastor? O sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder? Tem poder. Sabe por quê? Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Atos 20, 28. Somos redimidos, perdoados, libertos pelo poder do sangue de Jesus. Temos a purificação dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Fomos aproximados num só corpo com Cristo através do sangue de Jesus. Somos justificados pelo poder do sangue de Jesus. Somos santificados pelo poder do sangue. Temos a paz através do sangue de Cristo na cruz. O poder do sangue purifica a nossa consciência. Por que eu coloquei esse negócio de consciência? Porque o diabo, ele vai pegar e vai dizer, enquanto você ora, enquanto você faz um trabalho, enquanto você faz qualquer coisa na sua vida que não esteja dos seus princípios dele, ele vai dizer: você não pode fazer, você não tem autoridade para fazer, você não é digno para fazer, você não tem poder para expulsar demônios. A sua vida, a sua casa é dessa maneira porque você não tem poder. E o problema é que a gente acredita. O problema é que a gente acredita porque ele ruge como um leão, mas não é o leão. E Deus está dizendo: o negócio tem que pegar. Meu amigo, pega no mundo espiritual, que as coisas mudam. Temos uma nova aliança pelo sangue de Jesus. Temos a vitória pelo poder do sangue de Jesus. Temos a ousadia para entrar na presença através do sangue de Jesus. Irmão, isso aqui é muito fantástico. O homem não podia entrar na presença de Deus porque o seu pecado, e o diabo gostava disso. O sumo sacerdote entrava com a cordinha amarrada ali e no maior temor falou assim: Deus, pelo amor de Deus, tomara que eu ofereça sacrifício, não morra. E o povo fica ali. Quem sabe o sacerdote estava lá fora, puxava um pouquinho a corda, batia o sino e falou: opa, está vivo ainda. E o diabo olhando aquilo lá, não tem conexão. Quebrei a conexão deles lá no Éden. Porque lá no Éden, Jesus vinha na virada do dia, Deus vinha na virada do dia e falava com o homem face a face. O pecado entra, quebra o relacionamento. E agora tudo fica ortodoxado. Tudo sobre parâmetros. Aleluia. E o diabo falando: não tem ninguém que cumpre a tua lei. O homem não é capaz de cumprir a tua lei. Vai morrer todo mundo, vai ficar aí, eu vou levar. Aí vem Jesus, lá em capítulo 10 de Hebreus, andando e entra, e o texto diz que ele chega com seu sangue, pastor Hernandes, para apresentar diante de Deus, e lá vai dizer que não é sangue de bode, não é sangue de ovelha, não é sangue de boi, é o sangue de Jesus. E ele chega. Pega essa conexão lá do Éden. Onde é que o acesso para o homem foi quebrado? No Éden. O que tem no Éden? Uma espada de fogo, que quem passasse e não fosse digno morria. Jesus vem entrando, passa. Em ato profético, aquele véu do templo se rasga. De que, irmão? De cima a baixo. Por quê? Porque a espada da justiça passa. Não machuca Jesus, porque ele é o sumo sacerdote, o sangue superior. Passa, chega no Pai e fala: Pai, está aqui, é o meu sangue, eu venci. Vou beber uma água aqui. Enquanto você pensa, estou falando de que você não era capaz de vencer essa guerra. Jesus olha e fala assim: Pai, eu venci. Cadê o abençoadinho do teclado?
Vem para cá, irmão. Oh, aleluia. Eu venci. Continua. Ó. Somos santificados pelo sangue. Temos a paz em Cristo através do sangue. O poder do sangue purifica os nossos pecados. Temos uma nova aliança no sangue. Temos a vitória pelo poder do sangue de Jesus. Temos a ousadia de entrar na sua presença através do sangue. Oh, Jesus. Aí Paulo vai falar o seguinte: olha, é no mundo espiritual, vocês estão mortos, nós éramos mortos, nós éramos imundície, nós não tínhamos poder, nós estávamos sepultados nos nossos delitos e nos nossos pecados. E Paulo fala, Efésios capítulo 2, sepultados nas regiões celestiais. E o diabo dizendo: eu domino nessa região, eu domino. Antigamente, no Antigo Testamento, o diabo vinha, passava pelas pessoas, ele se acalmava. Lembra de Moisés, de Davi? Tocava a harpa, o espírito acalmava. Mas ele estava lá, tudo dominando. Vem Jesus, abre o caminho. Só que Jesus fala uma palavra de guerra lá no alto da cruz. Antes de falar essa palavra, somos ressuscitados no último dia pelo poder do sangue de Jesus. A morte, que é um resultado do pecado, ela pode nos vencer agora, mas ela não nos segura para sempre, porque Paulo diz que não antes, quando a trombeta soa, primeiro os mortos ressuscitam, logo nós, depois que estamos vivos, subiremos com Ele, nos encontraremos nas alturas. Aonde, irmão, pega o negócio, aonde que vamos encontrar com Jesus? Nas alturas, nas regiões celestes. Não é nem lá no céu, mas não é na terra, é no ambiente. Jesus na cruz solta uma palavra, porque ele sabia que o mundo espiritual se alimenta da palavra. Jesus na cruz olha para um lado, para o outro, na perspectiva natural daquela realidade, daquele mundo. Jesus havia perdido. E as pessoas: o diabo venceu Jesus. Nossa, que coisa. Irmão, pelo amor de Deus, quem levou Jesus para a cruz foi Deus. O diabo queria era tirar Jesus da cruz. É por isso que o outro que está do lado de Jesus diz: se tu és o Filho de Deus, desce daí, te salva nós mesmos. Se ele fizesse isso, as pessoas iam falar: opa, ele realmente é o Filho de Deus. Não haveria derramamento de sangue, o pecado não seria eliminado, estaríamos em maldição ainda. Aí vem Jesus no alto da cruz. Oh, aleluia. Eu me apaixono porque que a Bíblia ela é tão conecta nos seus textos. Nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de mundo espiritual, de batalha. Jesus lança uma palavra militar, Lúcio. A palavra que Jesus usa lá era uma palavra usada por militares na guerra. A palavra estar consumado, no grego é tetelestai, é uma palavra de guerra, uma palavra militar. Onde ele dizia, às vezes era como se fosse o seguinte: o campo de batalha é muito longe, lá na frente estava o general junto com a sua infantaria, lutando contra o maior inimigo, contra o general do outro exército. Do alto do monte, aquele general, se ele vencesse o general do exército inimigo, automaticamente o exército ele se rendia. E de lá, para comunicar com os que estavam atrás, que estavam vindo depois, ele lançava uma palavra em alta voz: oh,
Tetelestai. Se fosse muito longe para que eles não ouvissem, ele balançava uma bandeira branca dizendo: a guerra foi vencida, fica ligado aí atrás, ainda tem alguns aí que estão batalhando com vocês, mas nós já ganhamos a guerra aqui. Você não entendeu? Deus lá no mundo espiritual já venceu o diabo, já venceu a morte, já venceu o pecado. Enquanto nós estamos atrás ainda batalhando, Ele está dizendo: está consumado, o poder do meu sangue te dá a vitória. Aleluia! O problema é que nós não nos apropriamos dessas armas que Deus tem ao nosso respeito. E eu quero que se coloque-se de pé, porque eu tenho 10 minutos para orar com você. Pastor, o mundo espiritual existe. E não está de brincadeira. Pastor, o diabo age nas pessoas? Age muito. Mas aí vem aqui agora uma coisa: quem é que rege a sua vida? É por isso que Paulo vai dizendo o seguinte: gente, eu pego o meu corpo, eu pego a minha carne e eu a subjugo para que eu não faça o que eu queira, mas para que eu faça o que Deus quer. Sabe o que Paulo está dizendo? E ele complementa isso lá em Gálatas dizendo o seguinte: olha, a vida que eu vivia ela antes, agora já não vivo mais ela, porque agora eu vivo a vida do Filho de Deus, e as coisas que eu fazia antes não faço mais, porque eu estou agora num novo patamar. Mesmo que o diabo esteja rugindo como um leão, eu sei que a vitória já é minha. Eu sei que a vitória já é nossa. E Deus diz à igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As ideologias não vão se conter, mas o sangue de Jesus continua tendo poder. O sangue de Jesus continua tendo poder. A palavra continua agindo. Aleluia! Oh, meu Pai, Deus ainda continua agindo. E Ele hoje está neste lugar. Irmão, eu quero que você saia daqui com a certeza: se eu pude contribuir com alguma coisa para o seu entendimento hoje, você vai ter certeza absoluta. Vai ter coisas que vai começar a acontecer na sua vida que você vai ter discernimento de que não são naturais. Aí quando você perceber que é o diabo que está agindo, você vai pegar e vai falar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando aqueles espíritos depressivos circundarem a vida da sua família, a sua própria vida, aqueles pensamentos suicidas passarem por lá, você vai dizer: espírito de morte, você não tem poder, porque Deus já venceu a guerra. Quando o espírito de homossexualismo circundar as famílias, você vai entender: uma ação demoníaca está agindo aqui, mas eu tenho autoridade de Deus para dizer: em nome de Jesus de Nazaré, haja libertação, haja libertação. Você, quando for entregar uma sopa, você vai falar: aqui está o alimento carnal, mas essa sopa se torna um movimento espiritual para a libertação da sua vida, para a libertação das drogas, para a libertação do álcool. Oh, aleluia! Quando ministrarem aqui em cima líderes de departamento, vocês entendam que o Espírito Santo, Jesus já venceu a guerra, e vocês têm autoridade para decretar todo espírito que vem para quebrar a aliança matrimonial, adultério, pornografia. Você, pelo sangue de Jesus, pode repreender, pode mandar embora. Ai, tu icasergue a tu micaia.
Eu lanço uma palavra de Deus agora. Esse negócio que está aí circundando sobre a vida dos adolescentes, desses atentados aí, irmão, isso não tem poder de chegar sobre nossa casa. A Bíblia diz que sobre a tenda do justo nenhuma praga chega, peste nem mortandade que voe de dia. A Bíblia diz que Deus protege a nossa casa. Quem está na porta não é um ser do mal, mas um anjo do Senhor, guardado para guardar a nossa família, guardar o nosso lar, guardar o nosso ministério. O diabo acha que está ganhando, mas hoje Deus veio para te despertar, dar uma sacudida em você e dizer: acorda, porque eu quero te usar para você ser agente de libertação da sua casa, da sua família, do seu pai. Você não vai viver as mesmas coisas que seu pai viveu. E calábia sérgia. Espíritos de prostituição não vão circundar mais casamentos porque circundaram na vida dos seus pais, não.